Gente, boa noite, boa noite, boa noite, a paz. Deus abençoe todos que nos acompanham. Nós iremos realizar a transmissão do culto aqui direto do altar. Bem, como hoje eu estou sem referência, periodicamente eu vou sair aqui do seu campo de visão, talvez mais durante as orações, para eu conseguir ver o anverso do celular. Para eu conseguir ver o lado oposto da tela, né? Porque a gente filma com a câmera de trás. Acredito que tudo está funcionando. Nós vamos até às 21 horas. Daqui a pouquinho a gente vai ter a leitura da mensagem. E eu queria que você estivesse conosco até o final, participando não de uma live, mas de um culto ao Senhor. Sugiro eu, isso é apenas uma opinião pessoal, que você possa se separar, que você possa deixar o ambiente onde está a maioria do barulho, os ruídos, as pessoas conversando, talvez TV ligada. Retira-se para o seu quarto, retire-se para um ambiente mais isolado. Se você puder usar os fones de ouvido, coloque os fones de ouvido para você se desligar um pouco, pega a sua Bíblia. Quem tem tecnologia, consegue assistir na TV, melhor ainda. Melhor ainda, se você pode e a sua família toda vai com você cultuar. Quem não, fica conosco, tá bom? Nós vamos falar com Deus e vamos começar com louvor, em nome de Jesus, pedindo que essa noite seja abençoada, que Deus derrame chuva de bênçãos sobre nós aqui e aí sobre você na sua casa. Essa é a nossa fé e a nossa convicção, a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou e quem poderá de um coração. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou e quem poderá calar a voz de um coração. Aos céus eu sei que lá estás. Cante aí na sua casa. Se eu mergulhar no mais profundo, nunca poderei
Deus que me sondas, tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz
nós entramos na tua presença em oração e de todo o nosso coração apresentamos a ti o nosso louvor, meu Pai. Apresentamos ao Senhor a nossa adoração, sobretudo a nossa gratidão, porque sabemos o quão falho nós somos. Sabemos que somos limitados, que temos defeitos. Sabemos nós que só um Deus soberano e poderoso como o Senhor poderia nos trazer tanta misericórdia e graça. Adorado seja o teu nome, Senhor. Digno do louvor e da adoração seja o Deus a quem nós invocamos o nome. Queremos trazer a tua presença, Senhor, ao nosso encontro. Queremos invocar a tua presença, meu Pai, para as nossas vidas. Para te adorar é que aqui nós viemos, meu Pai. Para confessarmos que sem ti nada nós podemos. Que sem o Senhor não há alegria. Que sem a tua presença, meu Pai, sem o Espírito de Deus, sempre estará nos faltando algo. E certamente aquilo que de mais precioso o homem pode alcançar. Então venha nessa noite com a tua presença sobre cada um de nós. Ouve a nossa oração, meu Pai. Atende a nossa súplica, Espírito amado. Derrama da tua presença, do teu Espírito. Derrama da tua paz, do teu poder, da unção do Espírito Santo. E faz em nós morada, meu Deus. Queremos ter preenchido dentro de nós a presença de Deus. Queremos que o nosso corpo seja o teu templo e habitação, meu Pai. Esse momento que nós separamos, que deixamos a nossa conexão com o mundo, nesse momento em que nós deixamos a nossa conexão com a família, buscamos nos conectar contigo, Senhor. Buscamos nos conectar à tua presença, ao teu doce, maravilhoso e santo Espírito. Venha sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, Senhor. Venha sobre o nosso coração, Espírito amado. Enche-nos do teu poder e da tua unção. Nos aperfeiçoa no teu Espírito. Nós não somos perfeitos, meu Deus. Nós não somos perfeitos, meu Pai. Não há igreja perfeita, não há povo perfeito, não há pessoa perfeita. E nós não queremos ser alçados a tal posição. O que nós queremos e precisamos, meu Deus, é dos teus cuidados, da tua salvação, da tua graça e do teu poder. É por isso que oramos em teu nome, Senhor. Tens misericórdia de cada um de nós. Há quem ore conosco e se sinta talvez em desprezo pelos homens, pela família. Há quem ore conosco e se sinta talvez abandonado pelos seus, esquecido, não se sentindo nesse momento alguém amado, talvez por uma palavra que disse, por um ato, uma decisão, uma escolha que adotou. Vem o Senhor agora ao encontro dela, onde ela estiver, meu Deus, tanto para entregar a ela poder e salvação, como para fazê-la receber do teu amor. Aqueles que estão fracos na fé, desanimados, desmotivados, abatidos,
aqueles que talvez deixaram certa congregação feridos, magoados, chateados, mas que nunca gostariam de ter deixado o corpo de Cristo, a igreja, aqui nessa terra. Ajuda cada uma dessas pessoas, meu Pai. Ajuda cada um desse povo e faz sobre eles hoje a tua revelação e o teu poder serem manifestos em nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos ao Senhor. Que hoje o teu povo tenha entendimento da tua verdade, da tua palavra. Que hoje o teu povo receba salvação aí na casa deles, onde nos acompanham, aí no local onde nos assistem, que o teu Espírito possa alcançá-los. A vida de todos nós entregamos em tuas mãos. Se você quiser, levante as suas mãos aí na sua casa, levante o seu rosto. Se você pode, em oração, assim fazê-lo, e diga para Deus: Senhor Jesus, que eu seja nova criatura, nascida de Ti, gerada do Teu Espírito. Diga ao Senhor: forja em mim um novo coração. Diga para Deus: esculpa, desenha novamente, novo pensamento, novas ideias, e que eu seja nova criatura, nascida do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu povo seja abençoado, Senhor, na casa, no trabalho, onde quer que nos acompanhe, que a presença do Senhor seja com cada um deles, e que o Senhor não permita mais que voltemos para o mundo de onde saímos. Que o Senhor nos guarde para que não retornemos às velhas práticas, para que não adotemos as nossas velhas obras. Que o Espírito de Deus possa nos guiar, nos dirigir, nos orientar. É o que nós pedimos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor.
casa, abraça-me, abraça-me. Mais uma vez, abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Quero ser como criança, quero ser como criança. Voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti, e acreditar em ti. Diga ao Senhor: mas às vezes sou levado, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Deixo de simplesmente crer e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu louvo e agradeço ao teu nome. Pelas vidas que sabemos que o Senhor tem poupado e cuidado, embora infelizmente muitas tenham sido ceifadas, semeadas, muitas foram de nós tomadas a contragosto de nós. Que o Senhor possa guardar aos nossos, meu Pai. Que o Senhor possa guardar a quem amamos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, avós. Que o Senhor possa guardar aqueles que pertencem ao nosso círculo de amigos, aos nossos entes queridos, companheiros de trabalho. Que eles sejam protegidos pelo Senhor, meu Pai. E que aqueles que infelizmente perderam seus, aqueles que infelizmente perderam
irmãos, entes queridos, familiares, amigos, que o Senhor possa consolar-lhes, que o Senhor possa fazer a eles a força do Teu Espírito, a força da Tua presença, trazê-los vigor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu entrego a Ti todos os que conosco estão, e peço que o Senhor guarde mesmo aqueles que, após o culto terminado, assistirão online aquilo que deixarmos gravado. Seja Deus sobre nós. Toma nossas vidas e o nosso coração. E quem crê, diga que assim seja, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu nem sei se nós estamos ao vivo. Eu vou aqui só conferir, tá, pessoal? Aguenta aí do outro lado que eu já estou voltando. Deixa eu dar uma olhada. Muito bem, estamos ao vivo, sim. Vamos à leitura do texto? Eu vou ler um texto aqui no livro de Mateus. Se você pode nos acompanhar, abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Lá no primeiro livro do Novo Testamento. Essas horas, quem assiste online e só tem Bíblia no celular está perdido, né? Quem está assistindo online e a Bíblia está no celular está perdido, porque como é que faz? Não é verdade? Salvo quem nos acompanha por notebook, tablet e tem um telefone à mão. Do contrário, Deus que nos defenda. Mas quem tem a sua Bíblia física, abra aí Mateus capítulo 6. Repetindo, é o primeiro texto, primeiro livro do Novo Testamento. A nova aliança. Capítulo 6 de Mateus. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, sabedoria. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, comigo aqui no altar, com o povo que assiste em casa, e dar direção, meu Pai, para que não falemos de nós mesmos, mas seja o Teu Espírito a falar. Há tantos necessitados, enfermos, doentes, na alma, a alma dela é enferma, o espírito dele é enfermo. Há tantas pessoas que nos acompanham, nos assistem e trazem problemas que começam no interior delas. Que hoje o Senhor possa revelar, que o Teu Espírito possa mostrar, que por meio da verdade que é a palavra, que por meio da verdade que é Jesus Cristo, essa pessoa seja curada. A depressão que dentro dela habitava já não mais exista. O pensamento de suicídio que dentro dele habitava já não mais exista. O desejo de deixar tudo, abandonar os projetos, a família, o trabalho, deixar para trás, isso já não mais exista. Mas existe o Teu poder e a Tua presença nessa vida, trazendo paz, força, sabedoria e consolo a cada coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga assim seja. Amém? Quem nunca assistiu um culto aqui conosco na igreja, está estranhando, né? A gente mexe no teclado, mexe na Bíblia, mexe no microfone. É porque assim, tínhamos uma banda, não temos hoje. Então eu sou banda, eu sou pastor, eu sou cinegrafista. Hoje eu estou sozinho. Mas Deus tem dado condição. Espero que Deus possa enviar tão breve pessoas que tenham
propósito de servir ao Senhor nesse sentido. Vamos ler? Mateus capítulo 6 fala assim, olha, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Dá uma paradinha, vamos refletir, vamos pensar no que o texto está ensinando. A Bíblia diz que a gente não deve se precipitar e sofrer por antecipação. A grosso modo é isso. O dia de amanhã, a nossa ansiedade faz a gente pensar no amanhã, quando às vezes o hoje ainda é uma situação a ser resolvida. É como se Jesus falasse um passo de cada vez. O passo de amanhã você vai dar amanhã. Cada dia traz consigo os seus males. O dia de hoje já tem males suficiente. Então, cuida dos dias de hoje e preocupe-se com o dia de hoje. Amanhã Deus vai te fortalecer. Esse é o texto secundário. O texto primeiro que a gente leu é o versículo 33. E é nele que a gente vai se valer um pouco. Tá bom? Fala assim, olha. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No texto, a gente começa esse texto aqui, a partir do versículo 25, Jesus fala para a gente não andar ansioso com as coisas que precisamos, com as coisas que queremos. A título de exemplo, Jesus fala do comer, do beber e do vestir. São coisas que são cruciais para a nossa existência. Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, é crucial para que a gente possa desenvolver a nossa vida menos preocupado, menos ansioso. É isso que a gente faz quando trabalha pela família, quando trabalhamos por nossos filhos, pelo marido, pela esposa, quando construímos um projeto familiar, a gente tem o melhor dos propósitos. Mas perceba, a Bíblia, segundo Jesus Cristo e as suas próprias palavras, ensina que não há problema em você querer ter algo. Não há problema em você buscar e sonhar com alguma coisa. Não há problema em você ter desejo no seu coração, propósito no seu coração de realizar vontades pessoais, desejos pessoais. Eu vou aqui abrir um parêntese rapidinho. Eu tenho dificuldade de pregar essas coisas na igreja, particularmente falando. Eu tenho dificuldade de falar acerca desses termos, porque a igreja dos últimos dias é muito doente. A igreja dos últimos dias, ela só quer tirar proveito. Essa igreja moderna e contemporânea, a igreja dos dias de hoje, é uma igreja que só vai a Deus, em sua maioria, não é o caso de todos, para extrair virtude e poder de Deus. Isso não é necessariamente um problema, um pecado. Mas em Salmo 91, a Bíblia fala que porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. A partir do versículo 14, versículo 13, não vou bem lembrar. Mas porque a mim se apegou com amor, não é com segundas intenções, não é com interesse. É um apego a Deus com a intenção de amá-lo. E eu já ensinei, a gente já falou aqui na igreja, na maioria dos casos, amor acaba sendo uma obra prática, um ato, uma atitude em relação a quem se ama. Mas vamos nos ater novamente. Fecha aqui o parênteses que eu abri. Eu preciso que você entenda que não é pecado que você queira alguma coisa.
Não é errado que você deseje alguma coisa. Não tem nada que desabone a conduta de alguém que queira prosperar. Todo trabalhador quer prosperar. Todo mundo que estuda, que se forma, quer seguir carreira na área onde se formou, onde estudou. Quer adquirir conhecimento mais, quer aplicar o conhecimento que recebeu, mas o objetivo final é trazer conforto e sustento para si e para a sua família. Entende o que eu quero tentar dizer? Mas a Bíblia diz o seguinte: as demais coisas serão acrescentadas a vocês. As outras coisas vão lhe ser entregues se você buscar a coisa essencial, a coisa principal, a coisa primordial, a coisa primeira e mais importante. Porque se o essencial você não tiver, se a coisa primeira e mais importante você não possuir, as demais coisas não caberão na sua vida e não se encaixarão na sua vida como devem, como podem. As outras coisas não terão sentido na sua vida. Eu vou dar um exemplo dos brasileiros. A gente às vezes conversando com outro gringo, eu trabalhei muito tempo de Uber, para quem não sabe, 2 anos e meio, trabalhei e transportei alguns estrangeiros, de várias nacionalidades, australiano, americano, japonês. A maioria deles estranhava primeiro a nossa cultura de comer no almoço e no jantar a mesma coisa, feijão e arroz. Um alemão, inclusive, chegou a dizer que era estranho, porque o almoço para eles não era como é para nós. Se comia naquele horário, mas cada dia uma coisa diferente. Um macarrão, no outro dia um bife com cerveja, ele falando, né? No outro dia um cordeiro, no outro dia uma lasanha, no outro dia comida típica. É difícil repetir. Eu vi uma reportagem pouco tempo atrás dizendo que na Turquia eles têm 377 pratos diferentes e que dificilmente repetem o mesmo prato no ano. Se é verdade ou não, eu não sei. O que eu sei é que para nós brasileiros, feijão e arroz é praticamente insubstituível. Isso pode mudar? Pode. É difícil? É muito. É praticamente insubstituível. Todo almoço e jantar no Brasil, em 78%, 80% das casas, compreende feijão, arroz e outras coisas mais. Salada, maionese, farofa, lasanha, um bife, a coxinha da asa do frango, enfim, peixe, mas feijão e arroz sempre tem. E eu não vou aqui entrar no mérito do porquê. Mas para nós brasileiros, e eu vou falar por mim também, é o principal no prato. Por exemplo, meu pai quando vai à churrascaria, tomara que meu pai não esteja me assistindo, tomara a Deus, tomara a Deus, tomara a Deus. Se tiver, ele vai se manifestar nos comentários aí. Para o meu pai, quando a gente vai na churrascaria, é inaceitável comer feijão e arroz. Inaceitável, porque churrascaria é lugar de pagar caro para comer caro. Ele diz, se fosse para comer feijão e arroz, eu ficava em casa. Não está de um todo errado. Mas eu não consigo ir numa churrascaria, por mais saborosa que seja a carne, que é o prato principal, eu não consigo não colocar um pouquinho de feijão e um pouquinho de arroz. Eu não consigo. Ou pelo menos um arrozinho para acompanhar. Pelo menos isso. Nesse caso, é o principal. Se para mim faltar o principal, parece que perde o sentido comer carne por comer. Num churrasco de espetinho, sinto falta, dá para encarar. Mas todo dia não dá, eu não aguento. Não sei vocês, eu falo por mim. Comentem aí quem estiver assistindo. Não comenta não, presta atenção. O principal, o essencial é o reino de Deus. É a presença de Deus. O principal, o essencial, é você ser cidadão do reino de Deus. Se você é cidadão do reino de Deus, ter alguma coisa passa a ser secundário. Qual é o problema? Jesus diz aqui que você deve cuidar, é necessário que você tenha cautela
para que você não seja aquilo que possui. Não sei se eu consigo me fazer entender. Tem gente que porque ela não é ainda... Será que eu estou online? Deixa eu ver aqui, me dá um minuto, gente, espera lá. Sim, estamos. Continuando. Porque a pessoa não é ainda cheia de Deus, não é ainda possuída pelo Espírito do Senhor, porque a pessoa não é ainda cidadã do reino de Deus, ela precisa ter coisas outras que na cabeça dela, no psicológico dela, serão essas coisas que a farão feliz e plena. Ela vai estar realizada. E a gente sabe que isso não é verdade diante do que vemos com aqueles que chegaram ao sucesso, aqueles que conquistaram. Perceba que não há dedos na mão para contar o número de gente que deu certo na vida e infelizmente tirou a própria vida. Número de pessoas que alcançaram aquilo que hoje você, eu e muitos consideram um sucesso, e pessoas tiraram a sua vida por causa de depressão, por causa de vício em drogas, porque exageraram no uso de entorpecente, tiveram uma overdose. Por quê? Porque o vazio dentro delas nunca era preenchido. Elas precisavam ter. Quando Deus fala que se você for de Deus, não há um problema em você ter as coisas. O problema é quando as pessoas elas acham que ela é o que ela possui. E o que ela possui diz quem ela é. Esse é o perigo. Aí mora o problema. Tem que ficar de olho na hora aqui por causa da oração. Aí mora o problema. Entende? Você, descuidado ou descuidada, acaba pensando ou alimentando a ideia de que é necessário que você tenha, que você possua, para que você então seja feliz, realizado, ou a palavra que você quiser. Você pode conquistar tudo, se dentro de você o Espírito do Senhor não fizer morada, se você não for você só, essa igreja aqui está até ecoando, eu não sei nem se o eco chega a vocês, mas isso aqui é um salão, a igreja mesmo está junto comigo, cultuando e lendo a palavra. Ter é um problema quando você não é cidadão do reino de Deus. Quando você se torna cidadão do reino de Deus, ter passa a ser menos importante de como é para o mundo. Veja como são as pessoas nos dias de hoje. Elas querem a qualquer custo provar para outras que elas são felizes. A maioria não se contém em ser feliz, ela, ele e o marido. As pessoas querem divulgar a felicidade, divulgar o sucesso delas, divulgar as conquistas, porque se as pessoas enxergarem ela como feliz, então está legal. Se as pessoas notarem ela como feliz, então isso que é bacana, isso que é importante, isso que vale a pena. Eu vi alguém dizer, não, tem que ir arrumado porque a gente vale o que a gente pesa. Eu não sei se isso é verdade. São pessoas pobres de espírito que seguem por esse caminho. O que ela conquistou era para ser servo dos desejos dela. O que ela alcançou, o que ele auferiu, trouxe para si como conquista, vitória, resposta, era para ser o melhor servo. As nossas conquistas podem ser o melhor servo em favor das nossas necessidades. Mas as pessoas que não são ainda cidadãs do reino de Deus, acaba que, sem que percebam, elas se tornam servas daquelas outras coisas. Servas do possuir, servas do conquistar. O status é o senhor da vida dela. Inclusive, é como se o status empurrasse Deus para lá. Vai para lá. No lugar de honra que deveria ser ocupado por Deus.
um lugar de honra que na vida dela ninguém deveria tirá-la. Um lugar de honra que ela deveria ter na cabeça reservada para o Senhor, reservada para o Altíssimo, reservada para o Todo-Poderoso. Perceba, as pessoas hoje, elas têm uma preocupação, não é que seja errado, mas eu vou mostrar a partir de que momento é errado. Elas têm preocupação tão somente consigo, que para ela, segundo a ideia dela, não importa como os outros estão. Exemplo disso é que poucas pessoas na igreja sabem das necessidades do outro dentro da igreja. Não estou falando aqui de um amigo que é vizinho, que trabalha junto, não, porque aí é fácil, estuda junto. Eu estou falando assim, você conhece todas as necessidades daqueles que em comunidade, na sua igreja, congregam com você? Minha esposa e eu ontem fomos fazer compra e fomos socorrer, porque a igreja está de portas fechadas, mas a obra não deve parar. Eu fiz aqui uma oração hoje é quarta, sábado à noite, e domingo de manhã e domingo à noite. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, eu falei, olha, eu ganhei 3 cestas básicas de uma pessoa, amiga nossa, e essa pessoa pediu para que eu pudesse doar essas cestas básicas. Se alguém conhece quem precisa, se alguém conhece quem está no aperto, fala com a gente que a gente vai doar. Aí, imediatamente, o telefone da minha esposa já começou o pessoal a chamar, a pedir. Assim, às vezes, a gente não tem nem coragem de dizer apenas 3 cestas básicas. É o que a gente tem agora. A gente tem demandas internas ainda na igreja. Mas, você sabe quem na igreja do seu lado precisa de uma cesta básica? Ontem, depois de um mês, eu fiz compra de novo lá para casa com minha esposa. Mas eu não fui para casa antes de, junto com minha esposa, atender uma ovelhinha de Jesus que estava precisando de assistência, precisava de socorro, precisava de uma cesta básica que fosse. Fomos lá, ajudamos, entre outras que vão ser ajudadas e que já estão sendo, ou que já foram ajudadas. Agora, a gente vindo para cá para fazer o culto, passamos na casa de uma membro aqui conosco, uma pessoa de idade, que está com a saúde prejudicada nesse momento, conversamos, atendemos, vimos o remédio, quanto custa para ajudar. Porque eu falo e respondo em nome da igreja quando eu vou na casa dessas pessoas, mas eu sozinho não sou igreja. Se você é igreja, se você diz pertencer ao corpo de Cristo, então é necessário que você também tenha essa preocupação, essa cautela, esse cuidado com quem está à sua volta. É importante que você dedique tempo, que você se sente para conversar. Ah, mas eu não tenho jeito, eu não tenho trato, a gente nunca antes trocou uma conversa, uma informação, não faz diferença. O Espírito Santo entrou em nossas vidas para que a gente pudesse difundir o Evangelho, para que a gente viesse como fonte jorrar a vida, jorrar a necessidade que o outro tem, de sedentar, é como a Bíblia fala, matar a sede daquele que está à nossa volta. Voltando ao texto, as demais coisas lhes serão acrescentadas se o essencial não te faltar. O essencial, ser um reino, ser um cidadão do reino de Deus. Deus vai te atender, pode pedir em oração. A gente leu em outro texto, salvo engano, essa semana que passou, Deus não negaria pão ao filho que lhe pedisse. Jesus falou, qual é o pai dentre vós, que se o filho pedisse pão, daria pedra, ou se pedisse peixe, daria escorpião? Nós somos filhos de Deus, podemos pedir. Acontece que alguns erroneamente olham para Deus e veem Deus como um serviçal, um garçom, alguém que tem que vir atender a necessidade dele, dela. Então tudo que ela faz é sempre buscando o segundo interesse. Você quer ver um exemplo? Nós deveríamos ter pelo menos o dobro de pessoas cultuando a Deus aqui ou em outra live, participando de um culto. O povo não está nem aí para culto, gente, você está nessa. Se o Gustavo Lima estivesse tocando aqui, isso aqui estava bombando. Se o Bruno Marrone estivesse aqui comigo, isso aqui estava bombando.
ou até um pastor famoso, um cantor gospel famoso. Mas o que nós estamos falando aqui é a respeito da essência do reino de Deus. Ser cidadão do reino de Deus. Isso as pessoas não têm interesse. É importante que você entenda que Jesus também ensina que no final dos tempos, muitos apostatarão, desistirão, renunciarão, abdicarão, irão abrir mão da fé e de uma vida na fé, uma vida no Evangelho, porque para elas o essencial já não mais é o reino de Deus. O amor delas vai se esfriar. O essencial não é mais congregar e saber a necessidade do outro, não mais. O essencial para ela não é mais estar vinculada ao Espírito de Deus, em contato, seja em oração, em adoração, em louvor, buscando comunhão com Deus. Para ela, o essencial são os seus próprios prazeres, suas próprias vontades. E isso é um perigo. Pessoas que podem vir a sofrer de uma overdose de si mesmas. Eu não sei nem se esse troço existe. Eu estou aqui falando por exemplo, tá? Eu nem sei se esse troço existe. Mas elas sofrem uma overdose de si mesmas. Em si mesmadas, elas entram em catarse, ansiedade, porque o que elas querem não acontece, porque o que elas querem não se materializa, porque o que elas querem não é por Deus atendido, porque o que elas querem não vem ao encontro delas, não acontece no tempo delas. Então elas ficam em parafuso, encafifadas, elas ficam, pouco dormem, quando dormem, dormem mal, acordam cansadas, e quando acordadas, têm dores, têm problemas psicossomáticos. A psicologia fala de problemas psicossomáticos. Psico vem de psique, pensamento, mente, intelecto. Soma é corpo, físico, é palpável, é concreto. Doença psicossomática, a pessoa que não tem equilíbrio na mente, a ansiedade, desespero, acomete-la de um jeito que ela começa a ter respostas no corpo físico. O emocional dela sofre um desequilíbrio tão grande, ela começa a ter manifestações no corpo físico. Você quer ver um exemplo disso? E não é eu quem digo, não sou eu quem digo. É a ciência quem apresenta esses resultados e você pode dar um Google. Dá um Google depois que acabar o culto e você vai verificar. Tem uma doença chamada psoríase. Eu não sei nem como é que escreve esse negócio. A psoríase, para quem não sabe, são manchas vermelhas que começam a aparecer geralmente nas partes de dobras, igual a dobra do braço, as dobras do pescoço. Em boa parte também aparece psoríase no couro cabeludo, aqui nas sobrancelhas, até entre as genitálias, ali na virilha, as dobras da perna, os locais onde mais acumulam suor, é onde a psoríase ataca. É uma espécie de vermelhidão, como se fosse uma alergia, alguma coisa. Só que assim, começa a aparecer nessa vermelhidão, e a pessoa dá uma irritada, coça um pouco, depois começa a supurar um líquido, e dali a dias aquilo começa a descascar como se fosse casca de alho. É um troço horrível, horrível. Mas a psoríase, em sua maioria, talvez aí 90% dos casos, seja um problema psicológico, um problema psicológico, um distúrbio emocional. Mas por quê? Porque a pessoa não se preocupa em ser, ela se preocupa em ter. E Deus fala assim, todas as demais coisas eu vou cuidar para acrescentar. O que você precisa? Você precisa, pede a oração aí, mas desde que você entenda a necessidade de ser. Porque ter não é o mesmo que ser. E as pessoas hoje querem ter sem serem nem cidadãs do reino de Deus, e às vezes menos ainda cidadãs dignas dessa terra, porque é cada pedido que a gente desacredita. Cada pedido que a gente desacredita. Eu já contei a vocês aqui
Já viu uma mulher pedir oração com uma fotografia? Quem já viu na igreja já ouviu falar disso. A mulher veio, faz uma oração aqui, pastor, porque meu relacionamento está acabado, eu quero meu marido de volta. E apresentou a foto do marido. Eu, servo de Deus, inocente, que dó. Peguei a fotografia, coloquei na Bíblia, peguei a mão dela, orei em cima. Deus, Jesus, essa família que está devastada. E orei. Aí a mulher começou a vir na igreja e chorava na hora dos clamores. Chorava, que você não faz ideia. Não muito tempo depois, esse homem da foto começa a vir para a igreja, só que acompanhado de uma mulher. Aí eu fiquei, puxa vida, metade da oração só foi respondida? Como é que é isso? Isso foi lá em Itupeva, quando eu passei em Itupeva de pastor. Nossa, mas metade da oração só foi atendida, o sujeito está vindo na igreja, mas trouxe a outra? Aí depois de um tempo, ele e a mulher vieram me procurar, eu meio desconcertado, né? Pensando, meu Deus do céu, quer ver? Esse homem vai pedir para eu colocar a mão na cabeça dele, fazer uma oração. Ai, Jesus, como é que eu faço? Aí ele, olha, pastor, tudo bem? Queria pedir ao senhor que abençoasse meu casamento. Essa aqui é a minha esposa, nós somos casados há quase 30 anos. E há pouco tempo atrás nos separamos. Mas enfim, depois de alguns meses eu voltei para casa, mas ela está sendo ameaçada de morte por uma mulher que inclusive eu já vi aqui dentro, pastor. Eu rio para não chorar, porque olha que derrota. Na verdade, aquela primeira mulher que pediu oração, ela orava pedindo para que um casamento fosse destruído, para que ela pudesse ficar com o homem da outra. Ela não está preocupada com o reino de Deus, com o que a Bíblia ensina em Mateus 19, quanto ao casamento. Ela não está preocupada com nada. Ela está preocupada em ter um marido, ter uma casa, em ter um status social, porque eu não sei se estar casado hoje ainda é status, por muito tempo foi, e é uma dó, é sofrível se não mais é. Mas a preocupação dela nunca foi conhecer o Evangelho, saber dos mandamentos de Deus, saber dos ensinos de Jesus, seguir. A preocupação dela era ter. Apenas esse, ter. E a gente podia ficar aqui dando uma série de exemplos acerca de que muitos vêm porque querem ter, mas eles não querem ter porque já estão plenos do reino de Cristo dentro de si. Eles não querem ter porque já alcançaram salvação. Eles querem ter porque é isso que os motiva, exclusivamente. Na cabeça deles, por causa da maioria dessas igrejas doentes, Deus é obrigado a atender a oração que ela vier fazer na igreja. São pessoas que elas querem que Deus seja o mordomo delas, o garçom delas. Ela não está preocupada com o Evangelho, com a santidade, com a salvação, com a vinda de Cristo, com o próprio nome escrito no livro da vida. Não, essa pessoa só está preocupada com as demais coisas. Eu falo na igreja e vou repetir aqui. Tem gente na igreja, desculpa, tá, gente, não estou com pressa de acabar não, e quem me conhece sabe que se deixar eu falo pra caramba. A gente está online ainda? Deixa eu ver aqui. Estamos online. Deixa eu voltar. A gente tem casos na igreja de pessoas que não têm estrutura espiritual para conquistar uma bala na presença de Deus. Uma bala. Porque ela já se ensoberbece, enche o peito, já não mais congrega como antes congregava, já não mais serve ao Altíssimo como antes servia, já não mais dedica tempo e atenção à Bíblia como antes dedicava, já não mais, talvez, não sei, serve a Deus nos serviços que a obra às vezes precisa, seja no atendimento de uma idosa,
seja no buscar uma alma para trazer o culto e levar de volta com seu próprio carro, seja em procurar pessoas. Vem aqui, vamos fazer uma cesta básica, a dona fulana está precisando. Ela não tem mais interesse, ela conquistou uma bala, ela já se acha a dona. Não, porque comigo é assim, eu oro, Deus responde. Coitada. Coitada. Quanto tempo faz que você tem buscado ser? Quanto tempo faz que porque você buscava ter, você se tornou nessa figura horrenda que hoje você é? Dói, eu sei, é pesado, é duro, você não precisa ouvir isso. Tem gente querendo desligar a live, fica à vontade. Estamos aqui para pregar. Mas quanto tempo você tem se transformado nesse monstro que só quer possuir e conquistar as coisas a troco de preencher um vazio que só Deus quem pode preencher? Tem gente que nunca está satisfeita com nada, nunca está feliz com nada. E às vezes diz estar satisfeita com o que tem, e a gente sabe que é mentira, porque não reflete isso no prazer, zelo e gozo na presença de Deus. Porque quanto mais eu tenho, quanto mais eu conquisto, mais eu quero estar com Deus. Mais eu quero que pessoas conheçam esse Deus. Mais eu quero anunciar que Jesus está voltando. Mais eu quero dizer a respeito de ser cidadão do reino de Deus. Não me canso de pregar o evangelho. Aprendi um evangelho estranho, falei muitos anos de um evangelho esquisito, vi muito tempo pregando o evangelho que pensava eu ser o verdadeiro, me converti pregando o evangelho, estou me salvando pregando o evangelho, e agora estamos dizendo que você pode ter, e não há pecado nisso, desde que você seja serva, filho, cidadão do reino de Deus. Isso não cativa as pessoas, isso não promove resultado prático na maioria dos que ouvem essa mensagem. As pessoas que elas vêm na igreja, inclusive você já deve ser até testemunha de casos de pessoas que elas nunca dizem assim: vem cá, lá na sua igreja eles pregam Jesus Cristo? Eu ouvi falar de um Jesus Cristo. A maioria das pessoas que procuram igreja, elas procuram assim: hein, lá na sua igreja tem oração de milagre? Na tua igreja lá, tem como você trazer um olhinho ungido para mim? Tem como você levar a carteira de trabalho do meu filho lá? Tem como, se eu for lá, eu vou cair no poder, eu vou falar umas línguas estranhas, uns ratatá, uns troços assim? Por causa do evangelho corrompido que o mundo hoje em dia alimenta. Nada tem a ver com Jesus. Nada tem a ver com o reino de Deus. Depois você leia o texto inteiro e você vai ver que Jesus fala assim: se o Pai que está no céu cuida da erva do campo, cuida dos pássaros que voam, quanto mais vocês, ele não fala no texto, mas eu vou dizer, nós fomos criados imagem e semelhança do nosso Senhor e Criador. Então Jesus está falando assim: se pássaros são cuidados por Deus, não trabalham, não tomam fiado, não pagam aluguel, mas não morrem de frio, não morrem desabrigado e têm o que comer por cuidados divinos, quanto mais vocês. Então não sofra por antecipação. São as pessoas que são possuídas pelo que têm, elas se tornam servas daquilo que conquistaram. Elas se tornam escravas daquilo que conquistaram. E pior, aquilo que conquistou como senhor da vida dele ou da vida dela, vai ser por pouco tempo o senhor. Lá na frente é certo, é seguro que outro senhor aparecerá para ela. Porque o ser humano, eu não sei se você conhece essa raça. O ser humano é uma raça, infelizmente, ingrata e infelizmente insaciável. Insaciável. Ou raça ingrata e raça insaciável. O sonho da vida é uma moto. Aí compra a moto,
Aí fala, não, moto é muito ruim, preciso de um carro. Aí compra um carro. Aí fala, não, mas eu preciso de um carro novo. Aí compra um carro novo. Não, preciso de um carro alto. Aí compra um carro alto. Aí fala, mas esse carro não tem espaço. Aí compra um carro espaçoso. Aí fala, mas esse carro está velho. E começa o ciclo tudo de novo. Esse é o ser humano. Ele é um exímio consumidor. As pessoas não conseguem se dominar, se controlar, e os desejos delas estão sendo sempre atendidos porque elas mesmas não têm controle dessas coisas. Não é difícil encontrarmos cristãos assim. Eu vou encerrar por aqui a nossa mensagem, deixando essa reflexão para você. Você quer ter e possuir em virtude do quê? Não é porque se não tiver a minha vida, a minha família, você sabe o que vai acontecer? Você vai adoecer. Cedo ou tarde você vai cair doente. A depressão, por exemplo, eu não estou dizendo que isso vai lhe acontecer, não estou te rogando praga não, mas a depressão, por exemplo, é um mal que, a grosso modo, o seu cérebro trabalha para produzir hormônios, só que alguma questão emocional ou psíquica abalou você. Você foi frustrado, decepcionado consecutivamente, porque tem esperança que aquilo aconteça e aquilo não acontece. Você vai ficando ansioso, vai apresentando sintomas, seu cérebro começa a produzir de forma errada os hormônios que o seu organismo precisa, a química do seu corpo, por causa do seu cérebro, faz isso, ó. Os médicos falam que a química deprimiu, a produção dessa química e desses hormônios deprimiu. A depressão é o nome de uma queda dessa química, desses hormônios que o nosso organismo precisa. Mas a depressão é um dos muitos reflexos que o ter, a ansiedade pelo ter, o desejo desenfreado pelo ter pode fazer você sentir. Você está preocupado com amanhã? Jesus falou aqui, ó, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, eu acrescento, de hoje, basta ao dia o seu próprio mal. Olha quanto problema hoje a gente tem para resolver. Quanta coisa tem que ser revisada, consertada, resolvida agora. Você vai ficar ansioso por amanhã, sabe nem se vai estar aqui amanhã a maioria de nós. Reflita nisso. Você vai se preocupar com amanhã se hoje você já está cheio de problema? Eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse é o essencial que você tem que buscar. Em segundo lugar, minha opinião, família. Tem gente brigada com a família. Ainda mais agora, nesse período. Brigado. Sem se falar, sabe, de birrinha. Eu sou assim, se tiver de dizer alguma coisa, se tiver de falar alguma coisa, eu procuro evitar. Mas só que o copo vai enchendo, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo. Quando transborda, receba. Aí eu falo o que eu tenho que dizer e acabou. Eu não guardo sentimento. Eu não fico acumulando ódio, raiva, mágoa, depois que eu coloco para fora o que eu penso e sinto. Porque eu sou da seguinte opinião: resolveu, falou, a outra pessoa tem que saber lidar com isso e falar o que pensa também e tocar os dois juntos. Porque você tem defeito, eu tenho defeito, meu irmão tem defeito, minha esposa tem defeito, minha sogra tem defeito, minha mãe tem defeito, meu pai tem defeito. Todo mundo tem defeito e Deus tem misericórdia igualmente de todos. A oração do Pai Nosso fala, perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ou assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É você dizendo, Deus, eu dou liberdade para o Senhor me tratar do jeitinho que eu tratar as pessoas. Se eu for implacável, seja Deus o Senhor implacável comigo. Se eu não perdoar, Deus não precisa também o Senhor me perdoar. Se eu tiver ódio das pessoas, o Senhor pode descontar o ódio do Senhor sobre mim. Entende?
E aí você vê as pessoas orando assim, nem sabendo o problema que podem estar gerando para a sua vida. Perdoe. Agora em tempo de coronavírus, perdoe. Perdoe. Acabar o tempo de coronavírus, continue perdoando. Ó, você quer ver? A minha mãe e eu, a gente tem um monte de ideia diferente. É um quebra-pau que não acaba nunca. E quando eu digo quebra-pau, não é que a gente se agride fisicamente não, mas eu coloco as minhas ideias, tanto cristãs como da vida, ela coloca as dela, sempre sai faísca, mas a gente está sempre se falando. Eu faço vídeo chamada, ela vem aqui em casa. E outra, se precisar passar por cima de qualquer problema para a gente ajudar um ao outro, a gente passa, para ajudar os nossos, porque já chegamos a essa maturidade. Eu não guardo esse sentimento, não é porque eu sou melhor do que você não, é porque eu estou tentando fazer igual a Jesus, que foi crucificado, estava pendurado, nu, exposto à sua nudez, furando alguém ao lado dele para ver se ele estava vivo ou morto, as pessoas zombando, tu não é filho de Deus, desce daí, vacilão. Ah lá, vacilão, ah lá, pendurado lá. Cadê, rapaz? Oxe, filho de... E Jesus estava como na cruz? Pai, perdoa todos esses, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. São ignorantes, fazem por ignorância, porque não têm conhecimento. Jesus pensando, se fosse a gente, não, vamos colocar aqui, ó, se fosse a gente, com o poder que Jesus tinha, imagina Maxwell crucificado com o poder que Jesus possuía. A hora que aquele cara viesse com a lança para dar no meu lado aqui, ó, eu ia dar uma olhada, só uma olhadinha assim pro raio comer, ele viu. Toma, miséria. Senhor, tenha misericórdia desse pecador. Mas esse é o coração humano. Esse é o coração de cada um de nós. Se sou eu, Maxwell, crucificado em favor da humanidade, com esse coração que eu tenho, que você tem igual, eu estou lá na cruz e os outros falando, tu não é filho de Deus, não sei o que, isso que lá. Eu só dou uma olhada assim, ó. O sujeito cai se contorcendo com uma convulsão e dá um troço lá e fica na cadeia de roda a vida inteira, de ódio. Porque a gente não presta. A gente, eu me incluo quando digo a gente não presta. A gente não presta. Mesmo assim Deus tem misericórdia com a gente. Mesmo assim Deus perdoa os nossos pecados. A gente fala tanta bobagem. É verdade ou mentira? A gente julga tanto os outros. É hora de pôr uma pedra em tudo isso e crescer, amadurecer. Tem um texto que Paulo diz, quando eu fui menino, quando eu era jovens, esses jovens, quando eu fui menino, eu pensei como menino, falava como menino, agia como menino. Agora cresci, tornei-me homem, deixei as coisas que são próprias de menino. Tem gente que até hoje age como menino, como menina. Tem gente que até hoje é dodóizinho. Não, porque minha mãe falou isso também, ela vai sofrer agora, porque você é burro. Não seja burro. Se a sua mãe morrer agora à distância, você não conseguir se perdoar e perdoá-la, e reatar o relacionamento que vocês dois merecem ter, você vai sofrer a vida inteira com esse sentimento te infernizando. O que realmente importa é você conseguir ter amor e receber e dar amor para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Você vai deixar uma desgraça acontecer para os seus olhos serem desvendados? Então, depois do reino de Deus, minha opinião, é a família o mais importante. Salva a sua família. Mas não busque ter, sem que primeiro você tenha a essência, o mais importante. Seja de Deus. Seja fiel, seja de caráter, seja honesto, seja firme. Seja uma só palavra, um só caráter, uma só opinião, apesar que a opinião ela pode ser transformada com o tempo, mas tem gente que agora uma opinião, em casa já mudou, amanhã fala outra, mas seja de Deus, nasça para Deus, transforme-se por Deus. Esse, na minha forma de ver, é o melhor conselho que a gente pode extrair. Ter não é pecado, pecado é sermos nós dominados por aquilo que temos ou pelos desejos que nos levam a querer ter.
Essas coisas são sim prejudiciais. Amém, gente? Deixa eu ver se a gente está online ainda. Depois deixa o seu comentário, que nós iremos responder a quem pudermos, tá bom? Vamos lá. Vamos adorar a Deus? Daqui a pouco a gente entra em oração. Estando? Muito bem. Vamos adorar o Senhor e 21 horas a gente entra em oração, em nome de Jesus. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime, glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece meu viver. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime, glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece meu viver. Em meu viver.
minha esposa, se estiver assistindo, eu peço por gentileza, envia novamente o link para a gente fazer a oração às 21 horas. Envia no grupo da igreja, tá? Por gentileza. Um beijo à minha esposa. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. A glória de Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos então à oração das 21 horas. Nosso Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo que nós nos fiamos para realizarmos esta oração, meu Deus. E mais um dia, mais uma vez, oramos por aqueles que estão acometidos por doenças, a quem esteja com problemas devido agora a esse surto viral ao Covid-19, mas há também aqueles que já estavam enfermos, há também aqueles que já estavam doentes, desenganados, pessoas que precisam de Ti, meu Pai. Eu particularmente tenho uma tia lá em Natal que se encontra precisada de um milagre.
que o Senhor possa alcançá-la. Mas aqui, meu Deus, e onde chega essa oração também há muitos outros. A exemplo da dona Alzenir, que já tem trazido boas respostas referente ao seu esposo, que se encontra enfermo, doente, debilitado, acometido por esse problema viral. Que o Senhor possa visitá-lo. A dona Graça, que é muito preciosa aos nossos olhos, mais ainda aos olhos de Deus, que hoje esteve no hospital, fez os seus exames, tem trocado a medicação e com fé em Deus se recuperará bem. A dona Nazaré, a quem tanto bem queremos, a obreira Dona Maria, nosso braço forte no serviço da obra de Deus, nunca chegaríamos aqui sem ela. A dona Aureni, lá no acampamento dos engenheiros, guerreira, meu Deus, tem trabalhado como poucos. Dona Ana, lá na Vila Mariana, Senhor, Moema, aliás, abençoa a casa e a família de cada um destes. Abençoa a dona Cíntia, Senhor, a sua mãe que nos acompanha todos os dias na oração, a Vitória que nos ajuda na transmissão, o senhor Fernando que tem sido transformado sem que saiba num ganhador de almas, o Pedro que será um grande instrumento nas mãos de Deus, o Jarides, a Thaís, a Giovana, a Larissa, nossos irmãos amados lá em Minas, o senhor Gessé, a dona Fatinha, a nossa linda Duda, que o Senhor possa também abençoá-los. A Luísa, Senhor, a sua mãe Robervânia, o seu pai, o Ada, que o Senhor abençoe essa família, a quem tanto bem queremos, o Robervânia, a Dani, a Michele, minha irmã, e o Cláudio, agora meu novo irmão, que o Senhor possa abençoá-los em sua saúde, em seus projetos. A minha sogra que ora conosco todos os dias, a minha mãe que ora conosco todos os dias, a dona Graça, junto à sua filha, a dona Landinha, que tem nos acompanhado todos os dias, a Águida, que lá dos Estados Unidos, junto com meu cunhado, tem orado, o Tiaguinho, sejam eles abençoados, Senhor, cuida deles, abençoe a todos, meu Pai, a todos, o Lucas, que ele seja transformado cada dia mais no instrumento para a tua glória, como cantor na obra de Deus. Abençoa, meu Deus, o senhor Reginaldo. São tantos nomes, meu Deus, que me vem à memória, que acaba sendo injusto. A dona Rita, que o Senhor possa abençoá-la, o Alex, a Aninha, que o Senhor possa abençoá-los, meu Deus. Faz na vida de cada uma dessas pessoas o teu milagre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Resplandeça a tua graça e o teu poder, o teu socorro sobre cada um deles, os seus familiares. Que nessa condição em que enfrentamos, o Senhor possa prover na vida de cada um deles. A dona Edjande, o Wallace, seu filho, que nem sabe, mas será um grande instrumento nas mãos de Deus. Todos eles sejam abençoados na sua saúde, no seu trabalho. Todos eles sejam cuidados, preservados pelo Senhor. A dona Jéssica lá em Minas Gerais, meu irmão, o Márcio, a minha cunhada, a Dani, o pequeno Bernard que já está chegando no ninho, a minha esposa Monique, a minha filha Melissa, que também já está por nascer. A cada um desses o Senhor possa cuidar, meu Pai, em nome de Jesus. Faz coisas grandes no meio do teu povo, Senhor. Faz coisas grandes e extraordinárias. Abençoa aqueles que têm em nosso favor orado, mas abençoa principalmente os nossos inimigos.
Não que os busquemos, mas sempre há quem torce contra, quem deseja o mal, sempre há quem espera que fracassemos e trabalha talvez até para que isso aconteça, que esses sejam abençoados, sejam saudáveis, sejam salvos e convertidos pela obra de Deus, que aqueles que estão conosco em oração, aonde estiverem, recebam a bênção do Senhor. Abençoa a família da minha esposa, toda ela, a nossa avó, a dona Isabel, o nosso avô, o senhor Júlio, a tia Morgana. Abençoa a cada um, meu Deus, tio Julinho, tio Marco. Abençoa cada um deles, que o Senhor possa fazer na vida deles coisas grandes. Esse país não se encontra no bom momento, meu Pai, mas é o momento ideal para que o milagre do Senhor se manifeste. Então eu te peço, abençoa cada governante, prefeito, deputado estadual, vereador municipal, deputado federal, aos presidentes da Câmara e do Senado, ao presidente da República, aos secretários de saúde, ao ministro que nesse momento interinamente dirige a pasta. Abençoa para que a gente possa ter sabedoria. A maioria destes eu sequer votei, mas estão aí, que o Senhor possa dar a eles direção, a eles sabedoria, para que tomem o melhor rumo, a melhor escolha, a melhor tomada de decisões em favor dos doentes, em favor dos que mais necessitam. Repreende, meu Deus, potestades e principados. Repreende, meu Deus, todos os dominadores que atuam para fazer esse Brasil ir de mal a pior. Repreende o espírito da enfermidade, da mortandade. Em nome de Jesus eu te peço, e que o Senhor possa instaurar a paz e a salvação que vem do alto. A nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, nós entregamos ao Senhor. Aos meus familiares mais distantes e os mais chegados, que eu não citei o nome, Jacó, Abraão, Isaac, tia Vânia, tio Almir, todos o Senhor possa cuidar. Falta tempo, meu Deus, porque se eu mesmo pudesse, com as minhas próprias mãos, os levaria para o teu reino, cada um destes que em oração eu citei, a pequena Janiele, o seu irmão, mas nós não temos capacidade. Então coloco em tuas mãos, lanço sobre ti as nossas ansiedades. Pela minha fé, determino sobre o Brasil a bênção do Pai, a revelação do Filho e a transformação em nova criatura por intermédio do Espírito Santo. Seja esse país abençoado em nome de Jesus, e quem crê, diga que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Amém. Terminamos não só a nossa oração, né, pessoal? Terminamos o culto. Terminamos o culto. A gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar aqui uma música bem legal para a gente terminar. A gente vai ficando por aqui, mas eu peço a Deus para que vocês possam amanhã novamente estarem conosco às 21 horas. A gente vai orar. Esse é o nosso remédio diário, a nossa dose diária de combate a tudo que de bom, aliás, a tudo que de ruim vem se instaurando, porque de bom, fora o poder de Deus, é raro alcançar a vida do trabalhador brasileiro. Mas vai dar tudo certo. Crê nisso? Deus ilumine sua vida, sua família. Em 1 minuto, 2 no máximo, a gente encerra essa transmissão. Esse culto vai ficar disponível. Você pode, quem começou a assisti-lo no final, a oração, ou quem assistiu da metade para frente, você pode assistir o início dele, vai ficar na página da casa de oração, tá bom? Deus ilumine e abençoe a todos em nome de Jesus. A paz e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Fiquem na fé, gente.